alguma coisa, porque no comunicado eles informaram que houve alguma coisa que foi constrangedora em decorrência da não identificação e também da não apresentação na câmera. Então, a partir de agora, é regra, é obrigatório, desde o início que é, né? Mas aí a gente vem relaxando em relação a essa obrigação. E agora a escola determinou que vocês precisam realmente estar com a câmera ligada e devidamente identificados aqui nessa barrinha com o nome de vocês. Bom dia a todos, tá? Estamos todos aqui. Caio, meu querido, você não Bom estava na dia. aula passada. A Sara ficou de Sim. falar com você sobre a apresentação. Eu queria saber do seu posicionamento. Oxe, ela não falou não, tia? Ok. Como é que é? Ó, Caio, na aula passada, a gente dividiu a turma com as classes gramaticais para que apresentassem microaulas. Cada um de vocês trabalhariam com 2 classes gramaticais. Você ficaria responsável. Depois eu quero o seu contato, ou então a formação de um grupo, em função disso. Como eu imaginei que talvez você não se preparasse para isso, e eu não poderia cobrá-lo de verdade, porque você realmente não estava em sala, e você poderia dizer isso, né? Tia, eu não estava sabendo. Eu preparei o material sobre substantivos, para que a gente não ficasse sem ver a classe gramatical. Ei, E tia, ela falou, tia, ela falou. Caio. A Sara falou com você sobre a apresentação. Falou. E aí, qual é o seu posicionamento? E aí que eu vou apresentar. Menino. Liga a tua câmera. Minha câmera. Calma aí. Pronto. Vamos começar? Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar a telinha. Peraí. Eu que começo, é? Vamos lá, Caio. Por que a escolha dessa metodologia, já que você não estava na aula passada? Para que haja maior interação entre vocês e a aula e o conteúdo. Eu também posso entrar participando. Você vai apresentar conceito e a aplicação. Classe gramatical substantivo, eu coloquei assim, uma que é um pouquinho mais extensa e uma que é um pouquinho mais curta. No seu caso, substantivo é um pouquinho mais extensa, mas o artigo você vai tirar de letra, eu tenho certeza. Posso participar ajudando você, né? Sobre a sua apresentação, mas a aula, a microaula é sua. Você tem 15 minutinhos, entre 15 e 20 minutos, para apresentar o que você pesquisou, o que você quer mostrar para a gente. Tá bom. Vamos lá, né? Vamos lá. Posso começar? Pode, à vontade. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês, os alunos? A gente vai começar falando sobre o substantivo primeiro. Substantivo é toda palavra que designa alguma coisa. Isso é, dá nome aos seres, coisas, lugares, objetos, sentimentos, etc. Substantivo são classificados em substantivo próprio. Aí eu tenho que falar sobre cada um, acho? Sim, exemplificar, aplicação em uma Todos. frase. Sim. Ó, o substantivo próprio, ele dá nome a uma determinada espécie. Exemplo, Isabel, cidade. Substantivo comum. Ele domina todos os seres de uma mesma espécie. Exemplo, Pedro, cidade. Substantivo primitivo é uma palavra de origem. Exemplo, cidade e fogo. Substantivo derivado forma-se de outra palavra. Exemplo, cidadezinha, fogareiro. Substantivo simples formado por uma palavra, só uma palavra original. Exemplo, cidade.
Substantivo composto, formado por mais de uma palavra. Exemplo, sexta-feira, lobisomem. Aí, substantivo concreto, formado por... Esse aqui eu não fiz, não. Qual é o substantivo? Concreto. Só um minutinho. Tá aqui, ó. Eu não fiz nem concreto e nem coletivo, tia. Bora aqui. Dá para vocês verem aqui a minha tela? Dá. No substantivo concreto, eu quero que vocês entendam o seguinte: entre concreto e abstrato. A gente sempre teve o conceito de concreto como tudo aquilo que se toca, aquilo que é palpável. Na verdade, o concreto ele vai ser colocado também como algo que você consegue idealizar, mesmo que imaginário. Nessa classificação de concretos entram também os seres imaginários, por exemplo, ou Deus, que é uma santidade, porque a gente nunca viu. Mas se eu pedir a descrição ou para que vocês desenhem algum desses substantivos determinados como concretos, vocês conseguem formalizar e idealizar esse substantivo. Por exemplo, se eu falo que eu peço para que vocês descrevam para mim uma sereia. Vocês nunca viram uma sereia? Eu acredito que não, que nunca tenham visto uma sereia. Mas vocês conseguem idealizar como ela será. Metade mulher, metade peixe. Aí você coloca na sua imaginação e você consegue colocar ela concretizada. Assim como Deus, a gente tem uma imagem pré-pronta de quem seria Deus. Então, nos substantivos concretos, são aqueles que têm existência independente. Independente de você, ele não precisa de nada nem ninguém para que ele exista. Se eu falo de saci, eu nunca vi. Mas se eu peço para alguém descrever, todo mundo tem essa imagem concretizada na sua cabeça. Então, os substantivos concretos, ele tem existência independente. Enquanto os abstratos não têm. Eles precisam de um suporte para passar a existir, principalmente em relação aos sentimentos. Quando eu falo assim, eu estou com muita raiva, eu posso ter expressões que vão mostrar que eu estou com raiva, mas eu preciso de mim ou de uma outra pessoa para determinar essa característica, esse sentimento. Eu estou muito triste. Claro que pelas minhas feições você consegue perceber se eu estou triste, se eu estou feliz, mas eu preciso de um suporte para mostrar esse sentimento. Essa é a diferença. Enquanto no concreto ele tem uma existência independente, ele não precisa de um suporte para existir, no abstrato é totalmente o contrário. Eu preciso, ele depende de outro ser humano, de outro ser, para que ele tenha essa existência, que é o caso dos sentimentos. Certo? Ó, olha aqui no exemplo que tem logo abaixo, pedra, casa, fantasma. A gente não costuma ver fantasmas, mas aí quando a gente tem aquela imaginação de perguntar o que é um fantasma, como é que você imagina um fantasma, você faz a descrição. Então ele tem uma característica de existência própria. Tudo bem? Beleza. Os demais estão acompanhando, estão entendendo? Sim. Pronto. Gente, caso você não entenda algo, pode perguntar, viu? Que o professor vai Porque ajudar. eu estou preparado, eu me preparei para apresentar. Isso. Né, Caio? Muito É bem. isso aí. Agora a gente vai falar um pouco sobre o artigo. Artigo é a palavra que vem antes do substantivo, para determiná-lo algo de modo geral. O artigo ele é definido e indefinido. Os artigos definidos são o, a, os e as. E os indefinidos são umas, uns e umas. Caio, quando é que eu vou determinar que esse um é um artigo e não um numeral? Que ele é um artigo não numeral? Quando eu tenho um, você falou assim, ó, os artigos indefinidos, um, uma, uns e umas. Dentro de uma frase, quando eu tiver esse umzinho, né? O M, como é que eu vou conseguir determinar que ele é um artigo indefinido e não um numeral? Por exemplo, vou dar um exemplo. Isso. Ó, por exemplo, Caio vai esperar um carro. Aí o carro é o substantivo e um é o artigo.
Porque ele está bem próximo do substantivo. Substantivo. Muito bem. Caio, obrigada pela sua participação. Nada. Eu espero que, assim, Nada. quando vocês façam essas pesquisas, vocês concretizem ela em mente. O que eu quero dizer? Que não fique somente o conceito que vocês pesquisaram, mas que vocês consigam identificar. Porque a ideia é não só saber o conceito, porque eu não vou buscar só isso quando eu faço as perguntas dentro das provas, e vocês não vão conceituar quando vocês precisam responder questões, mas que vocês consigam identificar essas classes gramaticais. Por isso que eu te perguntei como é que eu vou identificar se eu tenho um artigo e não um numeral. Eu preciso visualizar sempre essas classes gramaticais e identificando elas, não só conceituando. Eu vou abrir aqui um pouquinho para colocar todos vocês juntos. Tá aqui. Só o Pedro que está sem a câmera. Por quê, Pedro? Porque ela não funciona, professora. Não funciona, né? Já foi falado para a coordenação, meu bem? Rapaz, Eu vou anotar e vou passar para a coordenação, porque a gente precisa informar os alunos que não estão ligando as certo, câmeras, tá? Aí eu tá aviso bom. que o seu é problema do aparelho. Ó, Problemas técnicos. aqui, ó. Deixa eu ver o que foi que ele não falou. Não falou dos coletivos, certo? Tá aqui os coletivos. Aqueles que nomeiam conjuntos que designam um grupo de seres da mesma espécie. Exemplo: manada, bando, biblioteca, discoteca, pinacoteca. Vocês conseguem identificar quais são os seres referentes a cada um desses coletivos que estão aparecendo como exemplo? Manada, bando, biblioteca, todo mundo sabe, né? O conjunto de quê? De livros. De livros, discoteca, De disco. disco, Sei não. pinacoteca, De pino. de vídeos, Sei não, tio. de vídeos. E manada e bando, ele vai falar sobre os coletivos específicos e os coletivos que não são específicos. O que isso quer dizer? Coletivos específicos designam sempre a mesma espécie de seres. Um exemplo de coletivo específico é cáfila. A cáfila sempre vai se referir a um conjunto de camelos. Já o coletivo não específico pode designar diferentes espécies de seres. Como assim? Um exemplo de coletivo não específico é bando. Um bando de jovens, um bando de animais, de aves. Eu posso utilizar esse coletivo para designar vários conjuntos. Esses são os não específicos. Enquanto os específicos só tem um conjunto que vai se aplicar a ele. Quando o coletivo é específico, não deve vir acompanhado do tipo de ser que designa. O que isso quer dizer? Se eu vou colocar uma cáfila, eu não preciso especificar que é uma cáfila de camelo, porque como ele é específico, ele já determina a que ser ele está se referindo. Outra coisa que o Caio não falou, sobre as flexões. Aqui, primitivo e derivado, ele falou. Simples e composto, ele também falou. E eu vou falar sobre as flexões de gênero, número e grau. Na minha aplicação aqui, eu só não coloquei a flexão de gênero. Por quê? Na flexão aliás, de grau, que é o diminutivo e aumentativo, porque é uma conceituação mais clara. Mas eu trouxe a flexão de gênero, principalmente de gênero, porque a gente tem subclassificações em relação a isso. A gente tem sempre a classificação de flexão de gênero em masculino e feminino. Mas dentro dessas classificações, a gente tem subclassificações que precisam ser mencionadas. Olhem aqui, ó. Flexão de gênero. Com relação à flexão de gênero, os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Vocês lembram dessas classificações? Quando é que ele é biforme? Quando é que ele é uniforme? Quando é que a gente vai falar sobre os epicenos, por exemplo?
Não, né? Vamos lá. Na língua portuguesa, os substantivos podem ser do gênero masculino ou feminino. É masculino todo substantivo na frente do qual se pode introduzir, olha aí o artigo aparecendo. Por que eu coloquei nessa classificação? O ideal seria trabalhar substantivo, artigo, substantivo e adjetivo, porque são classes gramaticais que a gente entende que trabalham sempre juntas. A gente sempre encontra, mesmo que não seja na ordem direta, eles estão muito próximos, eu consigo identificá-los muito próximos. Aí eu dividi só o substantivo e o artigo. Olha aqui a introdução que ele fala sobre o gênero masculino e feminino. O artigo o ou os determina o gênero masculino. É feminino todo substantivo na frente do qual se pode introduzir o artigo a ou as. Então, o artigo está sempre muito próximo do substantivo e, nesse caso, dos artigos definidos, eles também determinam o gênero. Tudo bem até aqui? Substantivos Tudo. biformes. Tudo que a gente fala com bi tem dois no meio, certo? Bicicleta, duas rodas. Tudo que tem o bicampeão, campeão duas vezes. Então, os biformes apresentam duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Regra geral. A gente tem sempre as regras gerais e a gente tem as exceções. Nesse caso de regra geral, o gênero masculino é marcado pela desinência O. E o gênero feminino é marcado pela desinência A. Menino, menina. Nesse caso, dos gêneros e substantivos que são biformes, que possuem duas formas para ser designados. O O para o masculino, o A para o feminino. Biformes, duas formas. Mas nós temos os irregulares ou os heterônimos. Nesse casinho aqui, ó, eu quero que vocês anotem essas determinações ou que vocês printem a tela, pelo menos. Porque são informações que a gente deixa passar e que, em alguns casos, elas serão solicitadas como conhecimento de vocês. Voltei aqui um pouquinho. Prontinho? Beleza. Então, aqui, ó, irregulares ou os heterônimos. A mudança do gênero é marcada pela alteração do radical. E aqui a gente retoma o conhecimento sobre processo de formação de palavras, que a gente viu lá no finalzinho do semestre passado. Eu tenho os irregulares. Vale, meu Deus, o Caio caiu que eu nem vi. Homem, mulher, totalmente diferentes os radicais. Eu não saí não, tia. Caio, pois apareceu aqui você solicitando para entrar novamente. Eu? É, A aquele segunda mesmo. vez que esse nome aparece. Tia, O quê, aceite aí, Paloma? aceite, tia. É a segunda vez que esse nome aparece e fica se passando pelo Caio, falando um monte de coisa. Aceite, tia, aceite esse cara aí pra me ver. Meu Deus, foi isso que aconteceu ontem, gente? Foi. Ontem ele entrou como o Caio e ficou falando um bocado de coisa. Aceite Agora eu aí, quero tia. saber como é que ele tem acesso ao link. Teve um dia que um homem andando de moto tava assistindo nossa aula, do nada. Meu Deus, que horror! Porque assim, o link, eu gero o link no Zoom, eu mesma coloco na plataforma da escola. Então, a gente entende que só vocês terão acesso a esse link. Como é que ele teve acesso? Gente, olha, na outra escola em que eu dou aula, com os alunos do sexto ano aconteceu a mesma coisa. Entravam pessoas com a câmera desligada, você não tem como saber. E como no início você só aceitava, né? E são muitos alunos, eu tenho turma lá com 38 alunos, então você só fazia aceitar. Os meninos do sexto ano, que são menores, estavam apavorados. Porque tia, a gente não sabe quem é, e ele começa a dizer um monte de coisa com a gente, ele vai pro chat. Então, assim, a gente realmente precisa de um controle. E eu entendo quando a escola me pede que eu solicite que vocês coloquem as câmeras, mas acabou de aparecer aqui um Caio solicitando para entrar. E eu fiquei assustada ontem quando eu recebi o informativo da escola dizendo que aconteceram coisas constrangedoras. Aí eu fiquei assim, claro que a gente fica curiosa, né? Não vai perguntar o que foi, porque se a escola não mencionou,
não é para a gente saber. Mas eu fiquei curiosa para saber o que tinha acontecido. A minha curiosidade agora é saber como essas pessoas de fora têm acesso a esse link. Porque é para estar na plataforma da escola, então quer dizer que é uma pessoa que tem acesso também à plataforma. Pode ser qualquer um que tem alguém que estuda na escola e consegue ver essa plataforma. Mas, enfim. Ô, tia, eu acho que a que está na escola, por conta dessa pessoa falou, sou eu, Caio, de filho da diretora. O quê? Aham. Meu Deus do céu. Gente. Tia, aceite o cara, tia, o que ele vai falar. Não, eu aceitei, mas na hora que você disse assim, eu estou aqui, tia, eu não caí, ele saiu. Aí saiu. Na hora eu aceitei, porque eu achei, eu até falei, você viu o comentário que eu fiz, né? O Caio caiu que eu nem percebi. Aí eu aceitei. Quando eu aceitei que você disse, não, tia, eu não caí, eu tô aqui. A pessoa saiu. Ah, Ele mesmo saiu. Eu tô tirando até minha imagem daqui para que vocês todos apareçam aqui e eu saiba quem está. Mas na hora que eu falei, que você disse, não, eu não caí, eu estou aqui, ele mesmo se retirou. Caio. não, mas se nem eu não, tia. Eu Deus me sei que não é livre. você, eu sei que não é você. Agora eu tô achando assim muito estranho, gente. Vamos lá. Verdade. Irregulares ou os heterônimos são aqueles que a mudança do gênero é marcada pela alteração do radical. Esse radical, a raiz da palavra, ela faz toda a mudança, né? A gente viu lá que o radical, ele vai dar origem a outras palavras, então eu consigo perceber, a partir dessa raiz, a formação original. No caso desse gênero aqui, quando a gente fala dos heterônimos, homem e mulher, um não tem nada a ver com o outro em relação ao radical. Bode e cabra, pai e mãe, bispo e episcopisa. É o feminino de bispo. Então, aqui, a raiz da palavra é totalmente diferenciada. Aqui eu tenho os heterônimos. Observe, não se deve dizer que mulher é feminino de homem. Mulher é heterônimo de homem, certo? Printem aí, anotem aí. Próximo. Substantivos uniformes. Quando eu falei que o bi vem todos de dois, né? Duas formas. No caso de uniformes, apenas uma forma. Apresenta uma mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Os substantivos uniformes separam-se em epicenos. Lembram isso daqui? Esses epicenos, a gente sempre vai trabalhar ele quando falar de animais. Macho e fêmea. Então, epiceno, coloca do ladinho lá, ó, macho e fêmea. Designa o gênero pelo acréscimo dos adjetivos macho e fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Não tem jacaroa, tá? Que eu já vi alguém falando isso. É jacaroa. Qual é o feminino de jacaré? É jacaroa. Não, é jacaré macho e jacaré fêmea. Toda vez que a gente falar sobre os substantivos epicenos, vocês vão lembrar de animais. Sempre. Posso passar, gente? Substantivos. É que a gente vem para mais um, que é uniforme. Comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros. Tem uma só forma para os dois gêneros, cuja oposição se faz pelo artigo, pelo adjetivo ou pelo pronome. Olhem para a palavra dentista. Eu não tenho como saber se o dentista é masculino ou feminino, a não ser que eu tenha a posição do artigo, a definição pelo artigo. O dentista, Giovanni, ou a dentista, Giovana. O que vai determinar nesse caso é o artigo. Eu posso fazer pelo artigo, pelo adjetivo ou pelo pronome. Pianista. Este pianista ou esta pianista. O estudante. Nesse caso, este e o esta são pronomes, tá? Pronomes demonstrativos. O estudante ou a estudante, também determinada pelo artigo. Indígena. Belo, indígena ou bela, indígena.
Nesse caso, eu tenho a determinação pelo adjetivo. Comum de dois gêneros. Tem só uma forma para os dois gêneros, mas a posição, a determinação de gênero é feita através do artigo, adjetivo ou pronome a que se refere a ele. E o sobrecomum. Com uma só forma, designam seres do gênero masculino ou feminino, sem fazer oposição gramatical entre eles. O gênero só se revela no contexto, independentemente do artigo que os precede. Aqui, eu só vou determinar o gênero a partir de toda a historinha que está sendo contada. Porque nem o artigo vai determinar. A criatura estava... Pronto, a criatura entrou na aula sem ser convidada. Essa criatura, eu tenho como saber se é masculino ou feminino? Não tenho. A não ser que eu tenha uma outra história sendo contada em que apareça realmente esse gênero. Nesse caso, criatura, criança, carrasco ou cônjuge. Esse o cônjuge não quer dizer que seja o marido. O cônjuge é o esposo, né? A mulher é marido. Nesse caso, o cônjuge se refere tanto ao homem quanto à mulher, porque a gente já vai falar assim, ao gênero masculino ou feminino. No caso, marido e mulher. Então, no sobrecomum, o que vai determinar o gênero é o contexto e não a posição do artigo, certo? Printem aí. Tudo bem, gente? Até aqui sobre essas classificações de gênero masculino e feminino e as suas subclassificações. Tudo ok, né? Quando a gente fala desses epicenos, sobre comum de dois gêneros, eu quero uma atençãozinha especial, porque muitas vezes a gente esquece dessas classificações. E elas realmente aparecem quando a gente menos espera, vem uma perguntinha sobre isso. Pronto. Aqui foi a minha apresentação junto com o Caio. Eu peço que o próximo, deixa eu ver bem aqui quem é o próximo. O próximo é o Paulo, em adjetivo e pronome. Vocês têm entre 15 e 20 minutos. Apresentem exemplos também, essas aplicações. Os coleguinhas podem fazer perguntas se tiverem alguma dúvida, tá? Eu não fiz a apresentação sobre os artigos, mas eu posso falar se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso. Alguém precisa de alguma informação sobre artigos definidos e indefinidos? Não? Pedro? Sara? Sarinha, meu bem, tá tudo bem, tá? Você tá tão molinha. Tô bem. Tão largadinha, encostadinha aí na parede. Eu tô bem, Pedro. Vamos lá, peguem o material de vocês, de 360, lá na página 233. 234, mais específico. Lá, da página 234 até a página 236, ele vai falar sobre os substantivos. Caio, você fez sua pesquisa só nesse livro? Ou você pesquisou fora? Na internet também. Tá, muito bem. Na página 237, tem um resumo do conteúdo e a gente vai lá para a página 238. Deixa eu ver aqui quais são as questões que a gente vai escolher para responder. Como tem um falando de advérbio, na primeira questão, em cada um dos conjuntos a seguir, identifique, todos têm o material, né? É o livro 2, tá? É o livro 2. Em cada um dos conjuntos a seguir, identifique a única frase em que a palavra destacada funciona como
substantivo. Como substantivo. Na letra A, explorar o universo infinito. Universo infinito. Olhem só para essas duas palavras. Esse infinito é substantivo? Cadê o artigo? Dá para a gente observar aqui. Cadê o artigo? Explorar o universo infinito. O artigo é o E ele está próximo de qual palavra? universo. Então, nesse caso, quem é o substantivo? É universo ou é infinito? Universo. Então, eu já esqueço esse item. Porque, nesse caso, a palavra que está destacada não é um substantivo. Nesse caso, universo infinito é um adjetivo, tá? Eu esqueço esse item. Aí eu vou para o segundo. Explorar o infinito sempre será o maior sonho do ser humano. Nesse caso, infinito é um substantivo? Sim. Perfeito. Nesse grupo aqui, você vai identificar. A segunda opção é a resposta. Na terceira, é inquietante pensar que o universo é infinito. Mais uma vez, esse infinito vai ser um adjetivo. Então, para o primeiro grupo, na letra A resposta que vai preencher é a segunda. Explorar o infinito sempre será o maior sonho do ser humano. No segundo grupo, na letra B, naquela ocasião, ele não agiu certo. Por isso, foi muito criticado. Nesse caso, certo é um substantivo? É o quê, Caio? Não. É um adjetivo. É um adjetivo? Quando eu digo assim, ó, ele não agiu certo com você. É um adjetivo? É uma circunstância, não é não? Eu não vou explorar muito, porque a gente ainda vai falar sobre os advérbios, mas nesse caso é uma circunstância. Ele não agiu bem com você. Ele não agiu certo, é um modo. A forma como ele agiu com você não foi correta. Então, é uma circunstância. Nesse caso, o advérbio, ele, aliás, a palavra certo é um advérbio, certo? Não é a nossa resposta. Este não é o momento certo para tratarmos desse assunto. Esse certo é um substantivo? A cara toda azul, toda camuflada. Nesse caso, o certo é um substantivo? Não. Nesse caso, ele é um adjetivo. Não preenche a nossa resposta. Mas eu tenho lá na terceira, ele é muito precavido. Ele toma as precauções, ele é muito cuidadoso. Sempre prefere, olha o artigozinho aí na frente, o certo para tratarmos desse assunto. Nesse caso, o certo é um substantivo. O que preenche a nossa resposta é a terceira opção. Ele é muito precavido, sempre prefere o certo ao duvidoso. Tudo bem? Sarinha, você não tem material, né, minha flor? Sara, eu vou ter que dar um jeito nisso. Não sei como eu vou fazer, mas eu vou ter que dar um jeito. Na letra C, ventava forte. Quando as jangadas saíram para o mar. Esse forte, ventava forte. A que classe gramatical pertence essa palavra? É um substantivo? Pedro, você tem um material?
Paloma tem, Caio tem, o Paulo tem. Não sei do Pedro, ele não está respondendo. Ventava forte. A que classe gramatical pertence esse forte que está aí? Se eu digo vento forte. O vento é o substantivo. Nesse caso, o forte será adjetivo. Aqui não muda, ventava forte. Só que eu vou ter o ventava como verbo e vou o forte como adjetivo. Então, ventava forte quando as jangadas saíram para o mar. Esse forte é o quê? Bora, meus amores! É um advérbio. Como ventava? Ventava forte. Não é a nossa resposta. Um fraco rei faz fraca a forte gente. Um fraco rei faz fraca a forte gente. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse exemplo, porque eu disse assim, ó, nós temos as classes gramaticais, artigo, substantivo e adjetivo. Uma próxima da outra, fica mais fácil para se classificar. Mas isso não quer dizer que eu tenha sempre uma ordem direta de artigo, substantivo e adjetivo. E aqui está um exemplo clássico em relação a isso. Eu tenho a forte gente. Esse forte aqui não é um substantivo por estar próximo do artigo. Isso pode confundir, porque eu estou com a ordem inversa. Mas o forte é uma característica do substantivo gente. Então, se eu tenho isso como característica, independente dessa proximidade do artigo com o adjetivo, ele não será um substantivo. Então, aqui, forte é um adjetivo e não substantivo, certo? Olhem a classificação da palavra, por isso que eu digo assim, ó, não tenham isso como um conceito somente conceitual mesmo. Vocês precisam identificar. Mesmo que tenha essa proximidade do artigo com o adjetivo, eu preciso observar que esse forte que está aí, ele é uma característica do substantivo gente. Então, esse aqui não preenche a nossa questão. Já na terceira, antigamente, fortes eram construídos para proteger o litoral. O que era construído? Os fortes. Então, esse forte aqui, que é aquela estrutura de pedra que protegia as cidades, aqui eu tenho o substantivo. Meus amores, vocês vão terminar de responder as questões segunda, terceira, quarta e quinta, referente a isso. E na próxima aula a gente entra com a apresentação do Paulo. Se vocês precisarem de algo, podem falar comigo. Nossa aula está se encerrando. Sarinha, eu vou falar com você agora no privado, tá? Lá no WhatsApp, para a gente ver como é que consegue resolver seu problema. A todos, até terça-feira. Obrigada pela participação, pelas câmeras ligadas, que agora eu consigo ver vocês e isso me deixa muito feliz.